Bom, e estamos mais um feriado. Esse feriado é um feriado histórico, né? Porque afinal de contas é o 15 de novembro da Proclamação da República. E eu, claro que ninguém melhor que o Didô, que é professor de história, sabe tudo, o fato e a versão, vai ser nosso convidado desse dia tão especial. Prazer de novo estar aqui, Cida, e vamos falar um pouquinho sobre a Proclamação da República, né? Que não tem nada a ver com a independência do Brasil, né? Que o povo às vezes confunde, né? Confunde mesmo? Confunde, porque eu acho que é uma questão que o nosso ensino, né? O ensino principalmente de história, né? É muito confuso, né? Nós temos um sistema de ensino no Brasil que não funciona, infelizmente, né? Então, as pessoas acabam confundindo, né? A própria independência, muita gente, se você sai entrevistando por aí, como às vezes algumas TVs fazem, né? E falam em Tiradentes, às vezes não vê que é o Dom Pedro I que proclamou, né? E a proclamação da República é mais complicado ainda, porque ninguém entende exatamente o que é que mudou, né? Entendeu? Todo mundo sabe que é feriado, mas ninguém entende exatamente o que mudou. Então conta pra gente, olha que bom. Então vamos passar nosso feriado sabendo mais sobre sabendo um pouco a mais, Proclamação né? da República. Isso. O que é a proclamação? Eu queria que você falasse o fato e a versão. Sim. Existe também o fato e a versão? Sim, sempre, porque como a ciência histórica é uma ciência humana, ela sempre tem várias versões, né? E você tem sempre aqueles que falam que a Proclamação da República foi um golpe de Estado, né? A rigor é mesmo, né? Foi um golpe de Estado, né? Mas é por quê? Porque o Brasil, quando ficou independente, o Brasil teve um período monárquico, que foi de 1822 a 1889, da proclamação da independência até a proclamação da República. Aí nós tivemos... Era monarquia. Era monarquia. Tivemos dois imperadores, né? Que os monarcas eram chamados de imperadores. Dom Pedro I, que governou de 1822 a 1831. E depois, quando ele abdica em favor do filho dele, que tinha de 5 para 6 anos, que viria a ser o Dom Pedro II. Então nós tivemos 9 anos de regência, onde pessoas do parlamento governavam o Brasil em nome do imperador que era criança, né? E Dom Pedro II, então, teve a sua maioridade antecipada para quando ele tinha 15 anos incompletos. E esse parlamento ele foi nomeado? Isso, não, era eleito, né? Eleito. Só que aí qual era a característica da monarquia? Exatamente, as pessoas mais ricas, né, era o voto censitário, então somente as pessoas mais ricas é que votavam. E as mais ricas ainda que eram eleitas, né? Então nós tínhamos umas pessoas aí que eram eleitas deputados, né, e também eleitos senadores. Então só os mais ricos eram eleitos, né, deputados, e os mais ricos ainda senadores. E com 15 anos ele assumiu efetivamente? Ele assumiu o trono efetivamente. 15 anos? 15 anos, exatamente. Porque na monarquia, então, é um grande problema. Na monarquia, como é hereditariedade, então ele herdou, e aí, como o Brasil passava por crises muito grandes, políticas, econômicas, e havia a possibilidade do Brasil se transformar em 2, 3, 4 países com rebeliões separatistas, né? E ele ficou quanto tempo? Ele ficou 49 anos, é o cara que mais tempo governou o Brasil, né? Ele ficou de 1840 a 1889. Então ele... aí a monarquia, o que acontecia? Você tinha uma questão de muito elitismo, né? Só os mais ricos é que participavam. Tinha a escravidão, né? Que é um problema sério do nosso país até hoje, né? E era um governo exercido de maneira muito centralizada pelo próprio imperador, né? Então o que acontece? Com o café, né? Mas aí não o café, o ciclo do café mais antigo, não esse que nós tivemos em Mococa, que foi no início do século XX, né? Aquele mais antigo, do segunda metade do século XIX, que se deu principalmente no Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, criou-se uma casta de pessoas muito ricas que eram chamados barões do café. E esses barões do café tinham muito dinheiro, mas não tinham uma influência política muito grande, porque o governo era centralizado. Então, com a Guerra do Paraguai, houve uma politização do exército e tal. Então, tudo isso gerou, a partir de 1870, uma crise na monarquia, que foi indo até que nós tivemos, né, uma união dos militares do exército com os grandes cafeicultores, principalmente de São Paulo, que se uniram para afastar o imperador. E
colocar um governo republicano, por quê? Porque a república é res pública, é coisa pública, então seria de todos. Então o conceito de república é um conceito mais democrático, né? de maior participação da população no governo. Mas então, isso aconteceu? Não aconteceu, exatamente. Aí que tá, né? Mas é que você falou das versões, né? Por exemplo, nós temos um deputado federal eleito aqui por São Paulo, que ele é descendente da família imperial brasileira. Ele é monarquista, inclusive. Ele é monarquista. Então, quer dizer, quando você conversa com um monarquista, ele fala que houve um golpe, que não era para ter tido golpe, que o Brasil tinha a sua estabilidade e tal, o que também não é verdade, né? Mas que normalmente nas questões históricas nós temos uma influência política muito grande, né? Então cada um interpreta de uma maneira, né? Qual que é a sua interpretação? A minha interpretação é que nós tivemos uma república, uma proclamação de república que gerou uma república que não era muito diferente do império no sentido do elitismo político, porque mudou de mãos, exato. Por quê? Porque se nós tínhamos na monarquia uma eleição feita pelos mais ricos, que votavam e eram votados, na República basicamente também. Por quê? Porque na República nós vamos ter, com a Constituição de 1891, nós vamos ter eleitor quem? As pessoas alfabetizadas, e naquela época as pessoas alfabetizadas também eram as mais ricas, né? Mas como de fato aconteceu? Como foi o fato histórico no dia? Isso, 15 de novembro, o que aconteceu? No dia, então, é até uma coisa complexa mesmo, né? Porque o próprio Marechal, proclamador da República, né? O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, ele era um cara muito amigo de Dom Pedro II, monarquista convicto, né? Mas ele tinha lá os seus problemas, né, com alguns membros do ministério, né, e tal, que eram ministros de Dom Pedro, principalmente um cara lá chamado Gaspar Silveira Martins, lá do sul, do Rio Grande do Sul, onde ele morou muito tempo, né, tal, o Deodoro da Fonseca. E ele, então, como era aí nós já estamos em 1889, a Guerra do Paraguai acabou em 1870, então a maior parte dos grandes líderes da Guerra do Paraguai, né, já tinham falecido, Duque de Caxias, Almirante Barroso, né, o próprio General Osório. Então esses caras que eram grandes líderes e que eram Almirante Tamandaré, foram pessoas que durante esse período, né, de 29 anos, eles morreram, né? E o Deodoro era considerado um herói de guerra e tal, já era idoso e era um líder no exército, né? E o exército tinha uma facção positivista que vinha lá do Auguste Comte, lá da França, que preconizava um governo republicano, com eleições, né, participação das pessoas, influência da ciência na vida das pessoas. E os grandes cafeicultores, eles ficavam contra o imperador, por quê? Porque o imperador centralizava o poder e eles tinham um grande poder econômico. Por quê? Porque mais de 60% das exportações do Brasil eram de café. Então eles viam que sustentavam financeiramente a nação, mas não tinham poder político. Então eles apoiaram o Marechal Deodoro. Exatamente. Então esses dois grupos apoiaram o Marechal Deodoro por ser um líder, né, do exército e tal. Diz, o exército e os cafeicultores. E os cafeicultores. E aí eles fizeram uma espécie de parada militar no dia 15 de novembro de 1889 no Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Brasil hoje, onde é a Praça da República, lá no Rio de Janeiro, né? Por isso que ela é chamada de Praça da República. Onde ele fez um desfile militar, teria levantado o cap, Viva a República e tal, mas até controvérsia sobre isso também, entendeu? Até isso então, tem. Ele traiu então o amigo dele. Que traiu. Agora, então, aí ele fez isso na praça e aí E o imperador... Ele bateu retirada? Isso, o imperador... Não. Até te perguntando assim, parece tão, né? Exatamente. Mas, na verdade, eu queria saber como que o fato em si. O fato em si, não, claro. Mas aí o imperador, ele estava em Petrópolis, né, no dia, na véspera. Que era o local lá onde eles passavam, tipo, quando esquentava muito no Rio de Janeiro, eles iam para Petrópolis, que é serra e tal, que é mais fresco, né? Então ele pegou o trem e voltou para o Rio de Janeiro, né? Porque ele foi avisado que tinha uma crise política acontecendo e tal, né? Por que o Deodoro, porque ele traiu, né, vamos dizer, o amigo imperador?
Porque deram uma informação errada para ele que um grande inimigo dele, o Gaspar Silveira Martins, ia ser o novo primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro era o Visconde de Ouro Preto, né? E aí ele ficou enfurecido com essa informação e foi... Agiu pelo filho. Exatamente. Então ele foi para lá exatamente por quê? Porque esses positivistas, que eram republicanos do Exército, e os grandes cafeicultores empurraram para isso. E a grande questão é que, né, não havia, né, no Brasil uma conexão muito grande do governo com a realidade. Então Dom Pedro ele foi pego meio de surpresa mesmo pelo movimento, porque ele falava... a república é fogo de palha, ele falava sempre isso. Ele não esperava, né? Não esperava. Então quando ele chegou, aí o que aconteceu? Ele não é que ele bateu em retirada, ele foi expulso do Brasil, né? Então houve um decreto republicano do governo provisório, né, que baniu a família imperial. Não só Dom Pedro, a imperatriz Teresa Cristina, a princesa Isabel, o marido e os filhos, como também um sobrinho que tinha lá, todos eles foram banidos. E não apenas eles, os descendentes deles, entendeu? E isso só acabou em 1922, quando fez 100 anos da independência. Houve uma grande festa no Brasil e tal, inclusive o hotel lá, o famoso hotel Copacabana Palace, foi construído pela família Gingley exatamente para receber os convidados para comemorar os 100 anos da proclamação da República. Então o presidente, na época, ele assinou uma anistia. Então, a partir de 1922, os descendentes, que aí já no caso eram os netos de Dom Pedro II, poderiam voltar ao Brasil se quisessem, né? E a partir dos anos 30, 40, alguns descendentes voltaram para cá, né, e tal. E esse banimento acabou. Por isso que nós temos até esse descendente que é deputado aí, né, federal por São Paulo. Então, a proclamação da República, ela é a República que não foi, né? Porque na realidade a República prevê um governo mais democrático, maior participação popular, mas nós não tivemos isso. É uma característica, infelizmente, do Brasil. Isso que eu ia te falar, hoje nós exercitamos a República, vivenciamos a República. Também não. Melhorou muito, né? Melhorou muito. A gente, com esses anos de história de lá para cá, deu uma melhorada, mas ainda nós temos muita luta, né, para aumentar a nossa democracia. Você vê, a nossa democracia está em risco, né? Porque com esse governo aí, né, nós temos aí rompantes, né, ditatoriais aí e tal, etc. Né? Sempre a ideia de intervenção militar, o que é uma característica brasileira também, né? A própria proclamação da República foi incitada pelos militares, né, do Exército, principalmente porque a Marinha era mais monarquista, mas o Exército era bem republicano, né, por causa das ideias positivistas. Então, nós não tivemos ainda, né, a República ainda não foi no Brasil, né, porque ela precisa aumentar, né, a sua extensão, né? A gente precisa ter políticas públicas de participação popular nos municípios, né? Nós precisamos, o que prevê a Constituição, né? Precisamos ter maior participação das mulheres na política, né? Dos negros e tal, né? Então nós temos melhorado, né? Em termos de leis, né? E a democracia, mas ela tem que ser conquistada dia a dia. Eu só lembro das mulheres quando é para compor aqueles 30%, né? Exatamente, isso. Essa que é a ideia. Exatamente porque, né? Quer dizer, você vê, a Mococa até tem 1/3, né, da Câmara hoje, né? Evoluiu bem. Evoluiu bem. Dos 15 vereadores, 5 são mulheres, né? Então, quer dizer, isso só é possível graças às leis, né, que são feitas, né? Então, quer dizer, a República que prevê a minha ideia de participação popular, de democracia também, né, ela precisa ser conquistada ainda no Brasil, né? Então o questionamento desse dia 15 é: que república você quer para o Brasil? Exatamente, essa é a ideia, porque nós não temos uma república no sentido do conceito, né, do que é república, né? Nós precisamos buscar isso aí para conseguirmos, né? Você tem esperança? Tenho esperança. Eu acho que o Brasil, o ano que vem, com as eleições, ele, independentemente de quem for eleito, eu acho que quem for eleito será uma pessoa um pouco mais responsável, uma pessoa preocupada com o povo, né? E uma pessoa que valorize a democracia, né? E a ideia de república, né? Que é a coisa de todos, né? De todos. A coisa é pública, então temos que cuidar bem dela para o bem de todos, né?
Tá certo, obrigada mais uma vez. Que isso é um prazer. Nada com o professor de história. É assim que você ensina na escola? É assim que eu tento. Obrigada, professor de Nada, é um prazer. Eu sempre vou convidado, porque só de conversar com ele, fala a verdade, vocês gostaram também, né? Obrigada mais uma vez. Obrigado.